Olá, pessoal. Aqui é a Andréia, professora de Geografia do canal Mundo do Professor. E hoje faremos a explicação e correção da semana 2 do PET 2 do primeiro ano do ensino médio. Antes de iniciarmos, peço que deixe o like e se inscreva no canal. Vamos lá? Então, na semana 2 tem o eixo temático como problemas e perspectivas do urbano. O tema, e tópico, é o processo de urbanização contemporâneo, a cidade, a metrópole, o trabalho, o lazer e a cultura. As habilidades, no caso, é compreender os fenômenos urbanos relacionados à metropolização. Conteúdos relacionados: metropolização, conurbação, região metropolitana e desmetropolização. O tema: cidade e metrópole. E o aluno, nessa semana, ele vai conhecer as características do processo de urbanização e os principais problemas que acompanham o crescimento urbano. Então, vamos lá. Processo de metropolização. O conceito de metropolização está diretamente relacionado à conurbação e à formação de regiões metropolitanas. A metropolização é o fenômeno em que vários centros ou aglomerações populacionais crescem e se integram em torno de uma ou mais áreas urbanas. Ocorre quando uma cidade possui um elevado crescimento urbano a ponto de integrar outras cidades e estabelecer em torno de si uma centralidade econômica, atraindo pessoas, capitais e investimentos. Um exemplo, pessoal, dessa metropolização seria Belo Horizonte, que tem várias cidades próximas e que elas se ligam, elas se interligam ali. Por exemplo, tem várias, Contagem. Então, são cidades próximas demais e que elas conseguiram se interligar a Belo Horizonte, porque Belo Horizonte cresceu demais. Então, seria um exemplo dessa situação. Para entender a lógica da metropolização e posteriormente da desmetropolização, é preciso considerar a seguinte premissa básica. A industrialização tende a induzir a urbanização, ou seja, quando a cidade ou uma região se industrializam, a tendência é de que, com o tempo, a sua população se eleve, bem como o número de residências e o crescimento horizontal de seu espaço geográfico urbano. Realmente, quando existe essa industrialização, a tendência é que as pessoas saiam do rural, saiam do campo para a cidade, em busca de emprego, melhores condições de vida, e com isso tem esse aumento da urbanização, o aumento das cidades. Foi assim ao longo da história, que narrou os sucessivos processos de industrialização ao redor do mundo e suas consequentes urbanizações e metropolizações. No século XVIII, no ápice da Revolução Industrial, as grandes cidades da Europa já apresentavam as maiores populações do mundo. No entanto, o ritmo do crescimento populacional intensificou-se cada vez mais. No ano de 1850, em Londres, então o principal centro mundial, alcançava os 3 milhões de habitantes. 50 anos depois, essa população já somava os 7 milhões, graças aos efeitos gerados pelas duas primeiras revoluções industriais. A partir da segunda metade do século XX, os países subdesenvolvidos passaram a se industrializar, graças à migração e expansão das indústrias e empresas multinacionais, que se instalaram em países periféricos em busca de fácil acesso a matérias-primas, mão de obra barata e amplo mercado consumidor. Assim, países como o Brasil conheceram, então, os seus processos de metropolização, como os que ocorreram em São Paulo e Rio de Janeiro, e ao final do século transformaram-se em megacidades, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Sabe-se que toda formação urbana ocorrida de forma rápida e desordenada provoca várias convulsões sociais e problemas econômicos estruturais. A urbanização descontrolada e a falta de estrutura para a população condicionam a formação do processo de macrocefalia urbana.
Aí, para saber mais, tem aqui um exemplo de vídeo também, tá postando aqui em relação até tá no YouTube mesmo. Então, vamos para as atividades. Número 1. Assinale o conceito abaixo que melhor define a expressão metropolização. Então, a letra correta é a letra C, que diz assim: é um processo que constituição de expansão de uma metrópole e sua área de influência. Então, a resposta correta é a letra C. Número 2. Sabemos que ao longo da urbanização brasileira, o problema da macrocefalia urbana ampliou-se no decorrer do século XX, quando vários processos contribuíram para o crescimento exponencial do espaço geográfico das cidades e o aumento de suas populações. Dentre tais processos, podemos citar a letra D, que é a correta, o rápido processo de êxodo rural, que é quando a pessoa sai da zona rural, da área de campo, do campo, para a cidade. Número 3. Leia o texto abaixo e em seguida responda a questão proposta. O fenômeno não é novo e nem universal, e nas 2 últimas décadas adquiriu uma escala internacional. Apesar de não serem novidade, os loteamentos murados e os condomínios fechados produziram, em função da sua escala e de sua extensão, uma nova morfologia urbana. Assemelham-se em várias cidades do mundo e têm a singularidade de ser um produto imobiliário com barreiras físicas que impedem a entrada dos não credenciados. Então vem a questão. Indique 2 fatores que contribuíram para a proliferação dos condomínios fechados e dos loteamentos murados e aponte 2 consequências resultantes da instalação desses empreendimentos imobiliários para as cidades brasileiras. Coloquei a questão logo aqui abaixo. Então, vocês podem colocar assim: a concentração de renda de classe e a segurança. E um fato complicado que acontece seria o isolamento dos grupos sociais e a modificação na paisagem. A número 4. No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização, da qual resultaram a letra B, que é a correta, metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Número 5. Os mapas ilustram o processo de urbanização do território brasileiro ao longo da última metade do século XX. Então, aqui são cidades com mais de 100 mil habitantes, em 1970 e depois em 1996. Então, vem aqui. Analisando a geografia da urbanização brasileira, pode-se afirmar que a resposta correta é a letra C. Esse processo de urbanização acompanha a concentração industrial e de serviços e forma uma rede urbana polarizada pelas metrópoles nacionais e regionais da faixa leste do território brasileiro. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Espero que consigam fazer tudo de forma correta. Um grande abraço a todos e mais uma vez deixem um like e se inscrevam no canal. Abraço, até o próximo vídeo.